Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Kalel e esse é mais um dia da nossa leitura bíblica. Hoje é o nosso dia 93 de leitura e hoje vamos ler 1 Samuel do 29 ao 31, finalizando hoje o livro de 1 Samuel. Pega o seu chá, sua água, seu café e bora comigo nessa leitura maravilhosa para finalizar mais um livro que é tremendamente poderoso para nos ensinar e para que nós possamos aprender a respeito, não simplesmente de Davi, mas a respeito das promessas de Davi que culminaram na pessoa de Jesus, nascendo na descendência dele. Muito obrigado pela sua presença e para revisar um pouquinho o que nós vimos no dia anterior, a gente basicamente viu que Davi poupou mais uma vez a vida de Saul, mostrando temor a Deus, que Saul reconhece o seu erro, mas não muda de atitude. Ele continuava perseguindo Davi e Davi teve que mudar de país para que ele pudesse parar com isso. Saul, desesperado, consulta uma necromante em Endor e o espírito de Samuel anuncia a morte de Saul e de seus filhos. Como a gente já tinha visto ontem, também podia ser algum tipo de demônio ou era o próprio Deus manifestando a pessoa de Samuel para que ele pudesse profetizar pela última vez para a vida de Saul. E hoje nós vamos desenrolar essa nossa leitura a partir do capítulo 19, 30 e 31. Bora lá comigo? Capítulo 29 de 1 Samuel. Os filisteus desconfiam de Davi. Os filisteus reuniram todas as suas tropas em Afeca, enquanto isso os israelitas acamparam perto da fonte que fica no vale de Jezreel. Os 5 governantes filisteus marcharam para lá com suas tropas divididas em grupos de 100 e de 1000 soldados. Davi e os seus homens marchavam atrás de Aquis. Então os comandantes filisteus perguntaram: "O que é que estes hebreus estão fazendo aqui?" Aquis respondeu: "Este é Davi, um oficial de Saul, o rei de Israel. Ele está comigo já faz algum tempo, desde que se revoltou contra Saul. E desde o dia que chegou não me vi fazer nada de errado." Mas os comandantes filisteus ficaram muito zangados com Aquis e disseram: "Mande esse homem de volta para a cidade que ele veio. Não deixe que ele entre na batalha conosco, ele é capaz de te virar contra nós durante a luta, pois a melhor maneira dele conseguir a boa vontade do seu patrão seria matar os nossos homens. Além disso, esse é Davi, a respeito de quem as mulheres cantavam enquanto dançavam. Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Então Aquis chamou Davi e disse: "Juro pelo Senhor, o Deus vivo, que você tem sido fiel a mim e eu ficaria muito contente se você lutasse ao meu lado nessa batalha. Não encontrei nada de errado em você desde o dia que chegou até hoje, mas os outros governadores não gostam de você. Portanto, volte para casa em paz e não faça nada que possa desagradar a esses governadores." Davi respondeu: "O que foi que eu fiz de errado? Você não encontrou em mim nenhuma falta desde o dia em que eu comecei a trabalhar para você? Então por que eu não posso ir com você, que é meu patrão e meu rei, para lutar contra os seus inimigos?" Aqui respondeu: "Eu sei disso e o considero tão fiel quanto um anjo de Deus. Mas os comandantes disseram que você não pode lutar conosco. Portanto, amanhã de manhã você e os outros que abandonaram Saul e passaram para o meu lado, levantem-se bem cedo e vão embora logo que amanhecer." Assim, no dia seguinte, Davi e os seus homens se levantaram de madrugada a fim de voltar para a Filistéia e os filisteus subiram para Jezreel. Uma coisa muito importante da gente perceber já nesse primeiro capítulo é que Davi tinha uma fama de guerreiro tão grande que até o povo vizinho, até os filisteus, sabiam das canções de exaltação de Davi. Por isso que Aquis pensou que se tiraria proveito a respeito desse super soldado. Mas como existia uma rivalidade política entre Davi e Saul, Aquis pensava que Davi estava resolvido a ficar do seu lado, do lado dos filisteus. Porém, os soldados e os comandantes sabiam que isso tudo poderia ser somente fachada e sabiam que se Davi estivesse com a mínima intenção de trair Aquis, no pico da batalha, todos seriam dominados por ele. Aqui nós também podemos ver que aparentemente há uma contradição nesse comportamento de Davi de ser alguém leal ao seu reino e ao seu povo. Quando ele insistia em participar da guerra contra Israel, a gente não pode se apoiar na ideia de que Davi iria a sangue frio enfrentar os hebreus, os seus conterrâneos, os seus parentes. No comentário bíblico latino-americano, a gente pode ver que o autor afirma: a julgar por suas ações passadas, Davi agiria contra sua inocência nessa batalha contra o seu próprio povo. O que ele está falando aqui é basicamente: Davi não conseguiu cortar a capa do manto de Saul. Você acha que ele poderia derramar sangue dos seus irmãos? Então isso tudo culminaria, na verdade, de Davi fazer algum tipo de reviravolta contra o próprio povo, contra o seu próprio
patrão naquele momento, que nem a linguagem da NTLH fala, mas a gente deve se cativar a entender. Não existe nada no texto dizendo que ele faria essa reviravolta, mas os indícios da consciência dele dão a entender de que ele não lutaria essa batalha. Porque a gente já viu agora nos versículos anteriores, nos capítulos anteriores, que Davi fazia coisas aí escondidas para fazer com que o povo de Israel prosperasse, mesmo dentro do território inimigo. Então não era de imaginar, não era de ir muito longe de se pensar que ele poderia fazer alguma coisa no campo de batalha também, tendo essa fama, e não somente essa fama, mas realmente sendo esse quase que super soldado, né? Continuando aqui para o capítulo 30. A guerra contra os Amalequitas. 2 dias depois, Davi e os seus homens chegaram a Ziclag, a sua cidade. Enquanto ele havia estado fora, os amalequitas tinham invadido o sul da terra de Judá e atacado Ziclag. Eles queimaram a cidade e prenderam todas as mulheres. Não mataram ninguém, mas foram embora e levaram todos como prisioneiros. Quando Davi e os seus homens chegaram, viram que a cidade tinha sido queimada e que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas haviam sido levados embora. Então Davi e os seus homens começaram a chorar e choraram até ficar sem força. As 2 mulheres de Davi, Ainoã de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal, da cidade de Carmelo, também haviam sido levadas. Davi ficou então numa situação muito difícil, pois os seus homens estavam tão amargurados por ficarem sem os seus filhos que falavam até em matá-lo a pedradas. Mas o Senhor, seu Deus, lhe deu coragem, e ele disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga aqui o manto sacerdotal para que possamos consultar a Deus. E Abiatar trouxe. Então Davi perguntou a Deus o Senhor: devo ir atrás desses invasores? Conseguirei pegá-los? Deus respondeu: vá atrás deles, e você os pegará e libertará os prisioneiros. Então Davi e os seus 600 homens saíram, e quando chegaram ao ribeiro de Besor, alguns deles ficaram ali. Davi continuou seu caminho com 400 homens. Os outros 200 estavam cansados demais para atravessar o ribeiro e por isso ficaram para trás. Os homens de Davi acharam no campo um rapaz egípcio e o levaram a Davi. Deram ao rapaz comida, água, figos secos e 2 cachos de passas. Ele havia ficado 3 dias e 3 noites sem comer, nem beber, mas depois de comer as suas forças voltaram. Então Davi perguntou: quem é o seu dono? De onde você é? Eu sou egípcio e sou escravo de uma amalequita, respondeu ele. O meu dono me deixou aqui há 3 dias porque fiquei doente. Nós invadimos a terra dos Queretitas, a região sul de Judá e o território do grupo de famílias de Calebe e queimamos a cidade de Ziglag. Então Davi lhe perguntou: você pode me levar até onde os amalequitas estão? Sim, respondeu ele. Se o Senhor prometer em nome de Deus que não me matará nem me entregará ao meu dono. Então ele levou Davi. Os amalequitas estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo e festejando por causa da grande quantidade de coisas que haviam tomado da terra dos filisteus e na terra da Judéia. No dia seguinte, ao amanhecer, Davi os atacou e lutou até o anoitecer, e nenhum deles escapou, a não ser 400 rapazes que montaram camelos e fugiram. Davi salvou todos os que tinham sido levados como prisioneiros, incluindo as suas 2 mulheres, e trouxe de volta tudo que os amalequitas haviam tomado. Não ficou faltando nada. Davi levou de volta todos os filhos e todas as filhas dos seus homens e todas as coisas, grandes e pequenas, que os amalequitas tinham tomado. Levou também todas as ovelhas e todo o gado. Então os homens de Davi levaram a ele os seus animais e disseram: esses animais são seus. Aí Davi voltou para o lugar onde estava, os 200 homens que não tinham ido com ele e haviam ficado para trás, no ribeiro de Besor, por estarem muito cansados. Eles saíram ao encontro de Davi e dos seus homens. Davi chegou perto deles e os cumprimentou. Mas alguns homens ordinários de mau caráter que tinham ido com Davi disseram: eles não foram conosco. Por isso, não lhe daremos nada do que trouxemos. Eles podem pegar as suas mulheres e seus filhos e ir embora. Mas Davi respondeu: meus irmãos, vocês não podem fazer isso com o que o Senhor, nosso Deus, nos deu. Ele nos salvou e nos deu a vitória sobre os inimigos. Ninguém pode concordar com o que vocês estão dizendo. Tudo deve ser repartido em partes iguais. Quem ficou atrás com a bagagem deve receber o mesmo que aquele que lutou na batalha. Davi fez dessa ordem uma lei e até hoje ela é a lei seguida em Israel. Quando Davi voltou para Ziclag, pegou perto do que havia tomado dos inimigos e mandou para os seus amigos, os líderes de Judá, com essa mensagem: esse é o presente para vocês, tirando das coisas que nós tomamos dos inimigos de Deus, o Senhor. Davi mandou presentes aos líderes das seguintes cidades: Betel, Ramá, que fica ao sul de Judá, Jatir, Aroer, Sifmote, Estimoa, Racal, Ormã, Borazã, Atasse e Hebron, e também as cidades das tribos dos
Jeramelitas e dos queneus, todos os lugares onde Davi e os seus homens haviam estado. Olha só que coisa interessante que Davi está mencionando aqui para nós no capítulo 30. Primeiramente, a gente vê que Davi quase morreu pelos seus próprios homens, sendo um desses momentos mais críticos da sua própria história, como um homem de Deus. A grande diferença de Davi para os demais é que mesmo nesses momentos ele escolheu se fortalecer no Senhor. Diferente de Saul, que só procurava a Deus quando a coisa apertava, Davi procurava a Deus em todas as decisões dele. Não era só naquele momento que ele mais precisava, mas em qualquer coisa Davi perguntava para Deus o que ele devia fazer. E não era de se duvidar que Deus iria responder ele como mais uma dessas questões, ainda mais nesse caráter de urgência. E o que fez Davi se fortalecer não foi que um poder místico, misterioso desceu sobre o alto, que nem acontecia com Sansão. Não, foi a opinião do Senhor. Foi o fato dele calcar a vida dele nos planos e nos projetos de Deus, sabendo que Deus iria o guiar mesmo em meio àquela situação. Davi estava arrasado, mas o que a opinião e os planos de Deus fizeram com ele, mesmo nesse momento, deu força para ele. A gente pode notar aqui que ele chorou até não ter mais força igual aos outros homens, ou seja, ele estava igual a todo mundo. Mas foi numa decisão mais crítica da vida dele é que ele pôde mostrar que a força que ele tinha não provinha dele, mas provinha do Senhor. Existe um provérbio que fala, quando alguém está no momento de crise e é fraco, essa pessoa verdadeiramente é fraca. Isso não quer dizer que nós somos tidos como fracos, tidos como pessoas que nos nossos momentos de grandeza e todas essas coisas mais, somos fortes, mas nos momentos de fraqueza somos fracos. A palavra do Senhor afirma para nós que nós devemos ser fortes nos nossos momentos mais críticos para que a gente não seja obliterado por esse tipo de coisa, né? E outra coisa que a gente também pode ver que é bem interessante nessa cena é o momento que Davi vai tirar os despojos, né? Que as pessoas fizeram a retaguarda e receberam a mesma coisa que as pessoas que lutaram. E isso virou motivo de discórdia no meio do povo. Mas Davi aplicou, na verdade, não uma coisa da cabeça dele, mas uma coisa que ele sabia que tinha acontecido em Números 31, do 25 ao 28. Diz o seguinte, o Senhor Deus disse a Moisés, você, com a ajuda do sacerdote Eleazar e das autoridades do povo, faça uma lista de tudo que foi tomado na batalha, incluindo as pessoas e os animais. Divida em duas partes iguais o que foi tomado, uma parte para os soldados e outra para o resto do povo. Da parte que pertence aos soldados que estiver na batalha, separe um imposto para Deus, o Senhor, uma pessoa de cada 50, e a mesma coisa com os bois, jumentos, ovelhas e cabras. Isso deveria nos ensinar a adotar uma postura de proatividade e risco, não apenas pelo nosso próprio benefício, mas pelo benefício do povo como um todo. Isso mostra para nós que Davi, muitas vezes, ele não tinha esses insights de justiça, não simplesmente como algo que, meu Deus do céu, uma luz brilhou na cabeça dele. Ele simplesmente conhecia a palavra. E nos momentos cotidianos e nos momentos de tensões, ele utilizava a palavra como uma forma para que ele pudesse viver e como uma forma dele poder escolher moralmente quais decisões que ele deveria tomar. Continuando aqui então, capítulo 31. A morte de Saul e dos seus filhos. Os filisteus lutaram contra os israelitas no Monte Giboa, muitos israelitas foram mortos e o resto fugiu. Os filisteus cercaram Saul e os seus filhos e mataram Jonatas, Aminadab e Malquissua, os filhos de Saul. A luta estava feroz em volta de Saul e ele foi atingido por flechas inimigas e ficou muito ferido. Então disse ao rapaz que carregava suas armas, tire a espada e me mate para que esses filisteus pagãos não caçoem de mim e me matem. Mas os rapazes estavam muito apavorados e não quiseram fazer isso. Então Saul pegou a sua própria espada e se jogou sobre ela. Quando viu que Saul estava morto, o rapaz também se jogou sobre a sua própria espada e morreu junto com ele. Assim morreram naquele dia Saul, os seus 3 filhos, o rapaz e todos os soldados de Saul. Quando os israelitas que moravam no outro lado do vale de Jezreel e a leste do rio Jordão viram que o exército israelita havia fugido e que Saul e seus filhos tinham sido mortos, abandonaram suas cidades e fugiram. Então os filisteus foram e ocuparam aquelas cidades. Um dia depois da batalha, quando os filisteus voltaram para lá para tirar dos mortos as coisas de valor, acharam os corpos de Saul e dos seus 3 filhos caídos no monte Giboa.
Então cortaram a cabeça de Saul e tiraram sua armadura. Depois mandaram mensageiros com eles para sua terra, para darem as boas notícias aos seus ídolos e ao povo. Eles puseram as armas de Saul no templo da deusa Astarote e pegaram o corpo dele na muralha da cidade de Bet-sa. Quando o povo de Jabes, na região de Gileade, soube do que os filisteus haviam feito com Saul, os seus moradores mais corajosos saíram e marcharam a noite inteira até chegar a Bet-sa. Tiraram da muralha os corpos de Saul e dos seus 3 filhos e levaram de volta para Jabes e ali os queimaram. Então pegaram os ossos e sepultaram na cidade debaixo de uma árvore de tâmaras e jejuaram 7 dias. Esse é o fim do livro. O livro de 1 Samuel, que mostra que o povo queria um rei, e no final desse livro mostra que, na verdade, esse rei ele é feito de carne e osso. Esse rei ele não dura para sempre. Esse rei, que deveria promover paz e justiça ao povo, só, na verdade, conseguiu trazer e atrair mais guerras ainda. Mesmo que ele vencesse as batalhas, ele se mostrou que ele não poderia sobreviver a elas para sempre. Uma das grandes coisas que a gente deve ver aqui é que a gente vê esse caso icônico do suicídio de Saul. O ato de suicídio é a destruição deliberada e consciente de si mesmo. Assim, existem muitas especulações soteriológicas a respeito disso, mas ao certo ninguém sabe com certeza o destino final das pessoas que tomaram essa decisão mediante a particularidade de cada um em suas motivações. O Saul foi movido querendo evitar ser torturado e morto de uma maneira pior, porque os seus inimigos, se capturassem ele vivo, meu Deus do céu. É tido na palavra que muitos reis, quando eram capturados vivos, eles eram arrancados todos os seus polegares e todos os dedos da mão e do pé, para que eles não pudessem pegar a espada e também para que eles não pudessem fugir e sair correndo. Outras coisas também que poderiam acontecer era a castração, ele ser feito assim como foi feito com Sansão, ser feito de um bobo da corte, para que as pessoas pudessem se divertir às custas de alguém poderoso de uma outra nação. Então seriam icônicas as formas que eles poderiam torturar Saul. E temendo isso, ele tirou a própria vida. E a gente pode ver que, na verdade, os filisteus fizeram com Saul exatamente o que Davi fez com Golias. Arrancou sua cabeça e levou suas armas para o templo. Isso, naquela época, não era uma coisa, vamos dizer assim, espantosa. Na verdade, era uma coisa que já se esperava, né? Era um gesto simbólico muito expressivo de domínio sobre os inimigos perante o mundo antigo. Era assim que se fazia, era o costume da época, né? Um costume um tanto quanto violento, mas era um costume da época. E para a gente finalizar, quais são as lições e reflexões que a gente pode tirar no final do livro de 1 Samuel? A gente pode ver claramente a respeito de 2 posicionamentos ao lidar com situações extremas. Posicionamento de Davi e posicionamento de Saul. Davi, em seu salmo, já nos predisse como lidar com essas situações. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois o Senhor está comigo. Sua vara e seu cajado me consolam. Olha que coisa impressionante. Esse é um salmo de Davi, mas ele mostra exatamente como Davi lidava com essas circunstâncias. Davi não era um homem que romantizava o sofrimento. Ele explanava sobre o sofrimento, mas ele sabia como lidar com esse sofrimento. Já Saul tinha uma vida de aparências e quando ele verdadeiramente precisou de Deus, ele notou que esse mesmo o tinha abandonado há muito tempo. Da mesma forma que Saul tinha abandonado Deus há muito mais tempo atrás. Não que ele não pudesse se arrepender, mas porque o tempo de se arrepender dele foi esticado até os últimos momentos e ele não fez isso. Ele só procurou subterfúgios para continuar dando jeitinhos para fazer a sua vida acontecer com o seu bel prazer, né? E essas são as lições que a gente pode tirar no dia de hoje, a partir dessa leitura de hoje. E para amanhã, no nosso próximo dia, a gente pode ver que Davi se lamenta, Davi se torna rei de Judá e inicia a disputa com a casa de Saul para governar de uma forma interina sobre Israel. Muito obrigado pela sua presença, que Deus te abençoe e te espero aqui amanhã para mais uma leitura. Até mais!